Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê. Eu sou Antônia Alves, a apresentadora desse programa abençoado, onde vidas têm sido impactadas pelo poder de Deus. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui o Senhor está presente. Mas antes de dar continuidade, hoje eu quero fazer diferente, eu quero iniciar com uma palavra, tá? Vou usar aqui meu óculos para poder ler melhor. Esse óculos lá da Ótica Vieira, tá? Um dos nossos patrocinadores, tá? Um abraço lá para Mari, lá da Ótica Vieira. Eu quero iniciar hoje com uma mensagem aqui, uma passagem da Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, 5:25, bem rapidinho aqui. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Olha, essa passagem me chamou muita atenção essa semana, hoje, lendo essa passagem, né? E esse versículo de número 28, fala assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. Então a fé moveu o sobrenatural nessa mulher. E a mensagem que eu deixo hoje para você: se você tiver fé, se você crer, algo vai acontecer na tua vida de extraordinário. Então, confie no Senhor. Faça como a mulher de fluxo de sangue. Ela somente pensou e ela agiu, né? Ela pensou, ela agiu, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu, né? E eu te convido hoje, toque nas vestes de Jesus. Toque em Jesus nessa noite. E seja transformado e curado por Ele, porque Ele tem o poder de salvar, de restaurar, de restituir. Então creia, né? Se somente eu tocar, ela falou. Então essa é a mensagem que eu deixo para você, que Deus abençoe a sua vida e continue aqui com a gente nesse episódio abençoado. Nosso convidado já está aqui, o irmão Luiz, ele é da Assembleia de Deus, né? E ele tem um testemunho abençoado para compartilhar conosco. E eu já quero dar um bem-vindo para você, Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma honra receber você aqui, né? Um rapaz, um jovem, né? Um convidado bem especial hoje, e o testemunho dele é lindo, gente. Então nós vamos apresentar para vocês e ele vai compartilhar sua história de fé. Muito obrigado, viu, Antônia, pelo convite desde já. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Para mim que é uma honra estar aqui compartilhando com vocês e tenho certeza que vai ser uma noite abençoada por Deus, Amém. Né? Porque quando o crente se reúne sempre é para glorificar o nome do Senhor, né? É verdade. Mesmo que seja de atrás da telinha, algumas pessoas nos acompanhando aí, mas eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, glória a Deus. E assim, eu fiquei maravilhada com o que você me falou, que você disse que cresceu no Evangelho, né, Luiz? Cresci no assim Evangelho. Como eu, então nós somos privilegiados. Sim, muito grande, né? Existem tantas pessoas que queriam ter nascido no lar evangélico, É verdade. Né? E não tem oportunidade. Eu louvo a Deus por Ele me conceder essa oportunidade de crescer num ambiente, né, já cristão, e eu poder criar raízes para poder até hoje estar, porque hoje é muito difícil a gente ver jovem dentro da casa do Senhor.
É muito difícil o jovem entrar e conseguir se manter. Ali é muito difícil, porque muitas das vezes não criam as suas raízes, não deixam a sua base firmada ali. Mas a gente, quando aprende desde pequenininho, né, vai ensinando, e é plantada aquela semente do Evangelho, e aí ela tem espaço para poder crescer, né, e conseguir dar mais frutos. Aí a gente tem essa oportunidade de estar aqui, graças a Deus, e poder contar e compartilhar testemunhos. Então compartilhe como foi, quem levou você para a igreja, conta um pouquinho da sua história, como foi sua infância, compartilhe a sua história com a gente. Atualmente, eu tenho 23 anos de idade, cresci num lar cristão através do meu avô e da minha avó. Meus pais, quando eu nasci, infelizmente não eram mais evangélicos, né? Mas o meu avô e minha avó, eles moravam na mesma rua que eu, então eles automaticamente me levavam, passavam para ir para o culto, né? Passavam lá em casa e me levavam para ir para a igreja. E eu ia desde pequeno, desde 8, 9 meses eu já ia com eles já me levavam, minha avó me levava, não me deixava ficar em casa, porque literalmente ela queria que eu crescesse do evangelho, né? E a gente tivesse a oportunidade, eu era o primeiro neto, né, da família, então eles tinham aquele cuidado, aquela atenção de estar sempre comigo. E aí desde isso daí, e desde os 4, 5 anos de idade, eu já recebi a oportunidade de louvar o Senhor na casa do Senhor, né? Cantava aqueles hinos da Cassiane, Minha Bênção, né? Eu gostava muito de cantar esses hinos, né? Sempre fui um grande fã da Cassiane e já cantava, né, na igreja. Então foi através dos meus avós e das minhas tias que também estavam firmes na época e me levavam para a igreja. Então eu tive esse privilégio de crescer ao Senhor. Então eu tive minha infância na igreja, minha adolescência também bem ativo na igreja, né, participando, ajudando. Meu primeiro cargo na igreja foi inclusive com 12 anos de idade. Nossa, né, muito com novo, 12 anos de idade, muito novo. Fui ser convidado para ser regente de um coral de novos convertidos, né? Um desafio muito grande, que eu era um pré-adolescente, entrando na adolescência ainda, mas recebi o convite. E quando Deus entrega algo para a gente sabe que a gente tem uma missão, e a gente se coloca à disposição, Deus ele se encarrega do restante, né? Então eu recebi esse convite, aceitei e comecei ali a trabalhar para o Senhor, com 12 anos de idade. Então tive minha infância na igreja, minha adolescência, e para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui jovem, firme e seguindo firme no caminho do Senhor. É verdade, isso é muito lindo, né, de ver, né? Hoje realmente é raro ver jovens, né, que cresceram no Evangelho e permaneceram no Evangelho. Não é fácil, é um desafio, né, muito grande, mas que bom que o Senhor tem lhe sustentado e lhe ajudado para continuar firme, né? Sim. E assim, tem algum... Você participou então de todas as classes da IBD? Sim, então, todas as classes da IBD eu participei. Tô esperando só agora eu casar, poder ir pros obreiros já, né? Aí falta só essa classe pra mim. Mas já tá já caminho andado? Tá quase caminhando aí andado aí, já poder seguir essa outra nova fase aí, né? Eu pergunto assim, se já está namorando ou se está à disposição, olha aí, meninas. Estamos orando aí, já tô comprometido com uma oração, a gente tá orando aí, sim, né? E essa vontade de Deus, a gente dá o procedimento. Você pode explicar um pouquinho sobre essa questão de estar orando? Porque assim, às vezes a pessoa pensa, quem não, né, não tem o conhecimento de como funciona o namoro cristão, né? Era bom você compartilhar um pouquinho com a gente como que funciona isso aí. Eu sempre cresci aprendendo que em tudo a gente tem que colocar Deus na frente. Meu avô sempre me ensinou isso, em tudo. Então, essa questão da nossa doutrina que eu cresci aprendendo a respeito do namoro também, do noivado, do casamento, deve seguir, é que você tem que orar com a moça, conhecer ela, ora e apresentar a Deus. E o mesmo Deus que cura, que faz milagres, que dá providência aqui, é o mesmo que vai te confirmar se é de Deus ou não aquilo ali, se é da vontade dele ou não. Então eu sempre aprendi isso. E a gente está orando, caminhando com isso, e o jovem ele tem que colocar Deus na frente do relacionamento. Porque muitas das vezes ele começa o relacionamento e aí Deus fala lá do céu, dizendo, não quero, não vai dar certo. Porque ele já sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, mas ele já está vendo, ele sabe ali na frente o que pode chegar a acontecer. E a gente aprendeu nisso, que a gente tem que colocar tudo Deus na frente. Então tem muitas vezes o jovem cristão, principalmente o jovem cristão, ele quer agir pela sua própria emoção, pelo seu próprio impulso. E começa a namorar, aí vai pro noivado, aí vai pro casamento, e muitas vezes se frustra quando não dá certo. E às vezes até culpa o Senhor. E muitas vezes Deus avisou, Deus deu sinais, né? Porque Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Então eu cresci nisso e aprendendo isso. Então eu tô orando ao Senhor e eu sei que no momento que Deus confirmar, mesmo que seja positivo ou negativo, eu vou aderir porque eu sei que é a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Verdade. Então o jovem cristão ele tem que aprender, ele precisa aprender a colocar Deus no centro da vida dele. Porque quando a gente coloca isso, Deus na frente, tudo fica mais fácil. Não é que a gente não vai ter mais luta, dificuldade, não. Mas vai ser mais fácil porque Deus está te dando direção pra gente.
Então eu aprendi isso. Então o jovem cristão, ele precisa colocar Deus na frente do relacionamento e clamar ao Senhor lá no namoro. Senhor, é da tua vontade? Aí Deus confirmar positivo, então amém, segue, se compromete, fica firme, noiva, casa, né? E vai trabalhar na obra do Senhor. Mas quando não, é bom obedecer a voz do Senhor, porque ele sabe o dia de amanhã, né? Porque muitas vezes depois já fica naquele negócio, né? Não deu certo, foi livramento, mas poderia ser livramento lá atrás. Poderia nem ter começado, né? Isso. E aí você começa, fica magoado, muitas vezes até deixa a igreja. Porque, infelizmente, o pensamento de muitos, quando acontece algo errado, já é a primeira coisa, vou sair da igreja. Já se afastar do Senhor, quando, na verdade, o primeiro lugar que a gente tem que procurar está mais perto, mas Lucas já é aos pés do Senhor. Então, o jovem cristão ele precisa colocar Deus na frente do seu relacionamento. É necessário. Olha aí, que conselho ímpar, né, que o nosso irmão Luiz está dando aqui para nós, para todos vocês que estão nos assistindo. Então, realmente, vale a pena colocar o Senhor na frente, porque o resultado é maravilhoso. Hoje eu colho esse fruto, realmente, de ter esperado a vontade do Senhor. Hoje, realmente, esse desejo já foi concretizado, né? Já tenho 8 anos de casado. Então, assim, realmente é dessa forma mesmo, colocar o Senhor na frente, esperar a confirmação e assim o Senhor ele vai abençoando, abrindo as portas e você vai ter um casamento feliz e alegre, contente, porque você colocou em primeiro lugar o Senhor. É tudo sobre Deus, né, Luiz? É o que eu tenho aprendido. Ele. Porque as pessoas, elas querem fazer tudo sem a presença de Deus. E aí vem a frustração, Sim. né? Querendo ou não, o nosso maior êxito, a nossa maior realização é ter Jesus dentro da nossa vida. Para o quê? Ele tem que ser sempre em primeiro lugar, sempre. Acima do casamento, acima de tudo. Tem que ser a vontade dele, né? Então, esse é o diferencial, é ter Jesus no centro, né? Isso é lindo de ver que você fez essa escolha também, de Sim. colocar o Senhor no centro, e ele vai trabalhando, vai te conduzindo, vai te orientando, vai ter as dificuldades, com certeza, Sim. né? A gente não vai ser ileso ou não vamos deixar de passar situações difíceis, mas o importante é Deus estar conosco, porque aí a gente passa mais feliz, contente, sabendo que ele está cuidando de tudo. Então, olha, eu estou muito feliz com esse conselho aí que você deu, realmente, esse pensamento é que a gente ora para que todos, ou a maioria tenha. Sabe? Uhum. Então isso é lindo de se ver, porque querendo ou não, o inimigo ele tem investido muito na vida, na mente dos jovens e dos adolescentes, para que eles se percam, para que eles ficam desorientados, para que eles ficam decepcionados, não queiram, inclusive não queiram se relacionar para o casamento. Sim. Né? Se você fazer uma pesquisa dentro da igreja, eu falo dentro da igreja. Dentro mesmo. Se você fizer uma pesquisa dentro da igreja e falar assim, você está orando já pelo seu casamento, tem muita gente, não, eu não quero casar, não, eu quero fazer isso. Casamento é em último lugar. Dá certo. Casamento só dá trabalho. Por quê? Por causa das experiências ruins que, querendo ou não, nos acompanham. Mas a gente tem que focar o quê? Em Jesus. Né? Porque se a gente... Eu sempre orava, ou vou até falar aqui o segredinho que eu sempre orava, Luiz, eu falava, Senhor... Eu nunca pedi características, assim, tem gente que ora, pede... bem específico, não tem gente que pede. Bem específico, né? O exemplo do pastor Gregório, um abraço, pastor Gregório, foi um exemplo, assim, para nós, que ele pediu específico, detalhes, e Deus deu, né? Eu não orei por detalhe, mas eu orava muito assim, eu falava, Senhor, que a pessoa que eu me relacione, ela te ame sobre todas as coisas. Sim. Porque se ela te amar, Senhor, ela vai, sobre todas as coisas, ela vai me respeitar. Ela vai me honrar, vai ser fiel. Porque, em primeiro lugar, ele vai te amar. Em primeiro lugar, ele vai ser fiel a ti. Depois a mim. Então, sempre foi Deus sobre todas as coisas, né? Sempre Deus em primeiro lugar. Então, eu orava muito isso e realmente Deus concedeu, né? O desejo do meu coração. E hoje eu sou casada com um homem que ama primeiro a Deus. Glória a Deus. Pastor Marcos, um abraço, meu esposo lindo, maravilhoso. Então... É dessa forma, né, Luiz? Então, assim, eu já fiquei muito feliz com esse seu pensamento tão maduro, né? Porque, querendo ou não, hoje é complicado. É muito complicado. Época de juventude também, na verdade, ela tem procurado ter pessoas como referência, que na verdade não são referências para nossas vidas. Nossa, que Você começa a acompanhar pessoas hoje, influenciadores na rede social, no Instagram, no TikTok, e eles acham que aquelas pessoas são os heróis delas. Quando, na verdade, por trás daquelas pessoas, você não sabe como é que é a vida dela de verdade.
Porque você tá na mídia social, falando amanhecendo, dando um bom dia, falando o que tá fazendo do seu dia ali, não quer dizer que tudo é perfeito na sua vida, não. E os jovens, infelizmente, têm criado uma visão de que hoje aquele influenciador no Instagram, no TikTok, seja onde for, é o cara perfeito, é a mulher perfeita, é quem tem que ter como experiência pra minha vida, de estilo de vida, de quem eu tenho que seguir. Quando, na verdade, pelo contrário, é uma pessoa que você pode ter experiência de poder acompanhar, de você pode ter como uma certa referência, pode ter, mas não é a minha maior referência. Porque muitas vezes eu fico triste quando eu vejo um jovem, Antônia, que ele fala o seguinte: minha referência é fulano de tal que tá lá longe, pra mim não citar nomes aqui. E aí eu fico assim, poxa, e por que não valoriza a tua referência, o teu pastor que tá orando por ti toda noite de madrugada, que briga pelas suas batalhas, ou líder de jovens, de né, adolescente, que te acompanha muito, e eles falam, minha referência, claro que você pode admirar, pode acompanhar, eu também admiro muito, né, isso não é errado, mas os jovens têm procurado muitas referências erradas para a vida deles. Tem procurado heróis que, na verdade, não são heróis. Eles têm procurado tirar o centro, que é para ser de Deus, e colocar do homem. Quando, na verdade, o centro tem que ser Deus da nossa vida. E quando o jovem entende isso, a nossa vida começa a fluir melhor. Eu falo por experiência própria. Eu já te falei, hoje eu estou já há mais de 22 anos, eu sou realmente um jovem, estou me caminhando para os meus relacionamentos, as minhas vidas normais, seguindo, né, para a fase realmente adulta, e eu já tive experiência na minha adolescência, no início da juventude, que a gente é imaturo muitas das vezes, né, e a gente às vezes fica cego, não quer acreditar no que o pai, que a mãe fala, ou muitas vezes seguir, né, isso daí, então é importante, porque pai e mãe sempre vão dar conselho de Deus para nossas vidas. É verdade. Sempre vão nos direcionar. E às vezes a gente tira até os nossos pais de referência da gente e coloca aquelas pessoas ali. A maioria, a maioria, né? Realmente, isso. Sempre os pais são taxados como chatos, Sim. como, né, pessoas que não estão, assim, que não, a sua época, a minha é diferente, não é. Os mesmos desafios são os mesmos, só as pessoas que às vezes mudam, mas os desafios são os mesmos que os jovens e adolescentes. Com certeza. Os mesmos da época, só muda a forma, né, de acontecer, mas os desafios são os mesmos. É aquela questão, né? Hoje em dia, nós temos os influenciadores que influenciam muito e a juventude segue muito eles, várias influências. E eles têm que seguir, se vestir daquele modo que tem que ser. Mas na época dos nossos pais não tinham isso. Não. Mas naquela época também tinha um desafio para eles, que eles também seguiam alguma moda. Eles também seguiam pessoas, não era na rede social, ritmo, sim, mas tinham o mesmo estilo. ritmo que seguiam. Claro. Então os conselhos deles são válidos para a gente também. É verdade. O que muda é só o cenário. O que muda é só o cenário. E se o jovem conseguir entender isso, ele consegue avançar na vida dele. O que falta para o jovem é colocar Deus na frente de verdade e começar a seguir aquilo ali. Porque Deus direciona a gente. Tudo pode mudar. A época, o ano, tudo pode mudar. Mas a Bíblia nunca vai mudar. É verdade. O nosso manual nunca vai mudar. Eu estive na Rádio Boas Novas esse tempo atrás e me falaram a respeito disso, me fizeram uma pergunta a respeito disso, né? Sobre essa questão do que está acontecendo no Brasil atualmente, né? E a questão dos valores investidos. E eu falei, gente, pode mudar tudo, mas eu sempre vou seguir o que a minha Bíblia diz. Se a minha Bíblia ordena isso, é isso, isso aqui, isso daqui, então é aqui que vai ser. Sempre a nossa base. Sempre a nossa base. E o jovem cristão, ele não pode deixar a Bíblia de lado. Ele não pode deixar. É verdade. Ele tem que seguir orando, jejuando, consagrando e lendo a Bíblia. É verdade. Esses são os passos para o jovem ter um sucesso na vida dele. É verdade. Por mais que venham as inovações, as atualizações, as coisas novas, a Bíblia não pode deixar de ser o centro da nossa vida, de ser parte da nossa, vamos dizer, do nosso dia a dia. Sim. Porque as pessoas ficam mais tempo no celular do que lendo a Bíblia, né, para falar a verdade, né? Então, o que Deus quer é que a gente se volte para aquelas práticas antigas, né, como a Bíblia diz, para que você tenha, né, o Senhor no centro, né? Então, isso é maravilhoso. Mas, assim, eu quero também saber de você, desde os 12 anos que você trabalha na obra do Senhor. E aí eu queria saber, assim, você recebeu já uma rejeição ou um bullying que fala hoje por ser diferente, por estar dessa forma, assim, por fazer essa escolha de seguir, ser fiel ao Senhor, independente do teu cenário, das situações que venham, das propostas que venham, que eu sei que são muitas, né, que vêm para os jovens. Você sofreu alguma diferença, assim, na igreja ou no seu trabalho na escola? Dentro da igreja, assim, normalmente a gente não costuma sofrer essas perseguições, assim, de questão de por ser diferente, porque, na verdade, já faz parte, né? Isso é até bom. Mas fora, assim, da igreja eu já sofri,
questão de escola, né, de faculdade, já sofri por eu querer ser diferente, né? Porque a gente, quando quer buscar uma vida diferente, e automaticamente as pessoas começam a olhar e falar, quer se achar demais, quer ser mais santo, quer ser que pra ele só ele tá certo. Quando, na verdade, a gente é errado, a gente também tem falhas, só que a gente tá fazendo diferente, a gente tá querendo buscar o Senhor, aquele que realmente pode corrigir nossas falhas, os nossos erros e poder prosseguir. Porque muitas das vezes, até para as pessoas que não fazem parte da igreja, elas acham que o cristão ele tem que ser 100% perfeito. Quando, na verdade, a gente está lá na igreja buscando, tentando almejar ser igual a Cristo, como é muito difícil. Na verdade, todos nós somos imperfeitos, Sim. buscando a perfeição em Jesus. Exatamente. Porque se a gente olhar a querer a perfeição do outro, a gente vai se decepcionar. Muito, né? se decepciona muito. Então, somos imperfeitos buscando a perfeição em Cristo. Então, a gente jamais pode olhar para o outro querendo condenar. Né? Jamais. E eu sofri essas questões, né? Eu sofri um certo bullying, uma certa rejeição, mas eu nunca deixei isso me abalar. Eu sempre procurei, igual eu te falei, como eu sempre tive raiz, eu aprendi desde pequeno, daí meu avô sempre falou, você vai sempre enfrentar desafios. Você vai sempre ter adversidades aonde você chegar. E meu avô sempre falou, você tem que ser diferente aonde você chegar. Não é porque você é o melhor ou porque você tem algo que pode oferecer para eles. É porque existe uma presença dentro de você que ela tem que fazer a diferença. Porque você chega no meio das trevas, você tem que ser luz. E na minha faculdade eu sempre falo no meu trabalho, eu procuro ser essa luz. Não para mim ser o melhor, para mim se destacar. Porque se eu represento Cristo aonde eu chego, então esse Cristo aonde eu chego tem que refletir a vida das pessoas. Tem que causar essa mudança na vida de alguém. Sim. Porque muitas das vezes, é algo até que eu acho muito equivocado, quando a gente busca tanto avivamento dentro da igreja, mas o avivamento quando sai da igreja não está lá na gente. Nossa, porque avivamento de verdade é você transformar a vida de alguém. Seja no ambiente de trabalho, na faculdade, e aquilo causa uma mudança de vida. Esse é o verdadeiro avivamento. Primeiro é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então tem que ser nós primeiros para que as outras pessoas possam ser impactadas, né? E através disso elas vão olhar para você e vão dizer, nossa, eu quero ser igual ao Antônio. Eu quero ser igual ao Luiz. E isso é o evangelho. E o evangelho, igreja é o quê? Você chamar para fora, você ir para fora das quatro paredes. É a pessoa olhar e ver Cristo em você. Cristo em você. Eu sempre me pergunto, será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Será que eu tenho dado esse testemunho? Tem algo que me deixa preocupado, se alguém olha para mim e pergunta assim, tu é crente? Se tem essa dúvida, eu fico preocupado, porque elas têm que olhar e tem que ver. Não, é crente. Tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Né? É verdade. Tem que fazer a diferença, né? Gente, a gente vai para um breve intervalo, mas já a gente volta, tá bom? Podcast Você Crê? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélicas, Telemídia, Publicidade e Eventos, VR Semijoias, Loja Virtual, Elias Veículos, Asa Morena, Luísa Gonçalves, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão, Rondon Frios, Fatiados e Embalagens, Moisés Motos, Delícias da Cleia. Estamos de volta. Glória a Deus, nesse bate-papo abençoado com o nosso irmão Luiz, da Assembleia de Deus. E eu quero, antes de nós continuarmos o bate-papo, quero agradecer, né, os nossos parceiros, né? Hoje estou dessa church aqui, né, da HGN Modas, da minha amiga Amanda, fui presenteada com essa linda blusa, tá? E eu sou muito grata pela vida da minha amiga, né? Se vocês quiserem já seguir a loja dela, aí vai aparecer, né, o telefone, ou ela é uma loja virtual, vocês podem acessar lá, tá? Essa calça, esse tênis que eu estou aqui também é da Deusa Confecções, tá bom? Sapato muito confortável esse tênis, tá? Hoje a gente tá bem esporte, bem descontraído, né? Essa pulseira também aqui é da Deusa Confecções. A Deusa Confecções é uma loja muito completa, tá bom? Falei também da Ótica Vieiras, né? Que eu tava usando óculos aqui, também é um dos nossos parceiros. Então, que Deus abençoe vocês, né? Continuem nos apoiando, nós precisamos também muito da ajuda de vocês. E você que deseja ser um apoiador desse projeto, um mantenedor, um abençoador, um semeador, vai aparecer o link, né, do QR Code aí, o código QR Code, se você quiser nos abençoar, tá bom? Gratidão também a todos os nossos intercessores, aquelas pessoas que têm orado pelo programa.
querendo ou não, é um programa cristão, então nós somos carentes das orações. Se você deseja ser um intercessor, procure nós, chama aqui no Zap, porque a gente precisa muito da oração dos nossos irmãos em Cristo, porque esse programa é um programa de testemunho. Então, querendo ou não, o inimigo se levanta de todas as formas para que esse programa não tenha continuidade. Mas, em nome de Jesus, estamos continuando firmes, sabe? E não vamos desistir, porque o Senhor está na frente. Então, quando o Senhor está na frente, então tudo Ele vai prover, e pela fé eu sei que o Senhor vai fazer esse programa crescer cada vez mais, tá? Como eu li ainda agora, né? Então, pela fé, só de pensar, o Senhor realizou a cura naquela mulher. Então, pela fé, nós estamos continuando aqui e vamos continuar a cada dia até que o Senhor deseje que a gente fique. Tá bom? Olha, eu já peço que você curta, tá? Se inscreva no canal. Clica aí em gostei, tá? No joinha aí, no gostei, tá bom? E compartilha, gente, compartilhe, nos ajude. Seja um abençoador, seja um canal de bênção, tá bom? Vamos continuar aqui o bate-papo abençoado aqui com o nosso irmão Luiz. E ele é um jovem, tá? Eu acho que eu acredito que é o primeiro jovem que a gente recebe aqui. Eu tô Olha tão que feliz. honra aí. Eu tô tão feliz, porque querendo ou não, gente, nós precisamos influenciar para o bem. Né? Tem tantas pessoas aí, né, nas redes sociais, Sim. como você falou, influenciando para o mal. Mal. Né? Então nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença. E querendo ou não, os jovens eles precisam ser a diferença nessa terra, né? Luiz, vamos continuar o nosso bate-papo e eu quero perguntar para você qual faculdade você está fazendo? Eu curso atualmente 2 faculdades, Antônio. Eu curso Que administração bênção. e curso também gestão pública. Atualmente eu curso as 2 faculdades, né? Estou cursando elas, seguindo aí. Gestão pública eu me formando no ano que vem, né? Uhum. Mas a administração tem mais 2 anos e meio, mais ou menos, na frente ainda. Ah, tá. Então, você é do setor 18, né? Você Sou do falou? setor 18 da Assembleia de Deus. Ah, sim, que bênção, glória a Deus. E assim, quando você foi chamado para trabalhar na obra, você não parou mais? Desde os 12 anos você continuou Não parei. fazendo a obra Sim. na área do louvor, é? Na área do louvor. Eu sempre trabalhei na área do louvor, né? Esse sempre foi o meu maior forte, né? Como eu falei, desde pequeno eu sempre cantei na igreja. E aí, com 11 anos de idade, Deus me fez uma promessa. Deus usou, inclusive, um próprio adolescente. Minha tia, ela era líder de adolescentes no nosso setor 18, né? Ela cuidava mais de 200 adolescentes na época que ela tinha. mesmo? E, dentre eles, tinha um adolescente que hoje é jovem, né? Que eu, inclusive, eu me espelho muito nele. Ele sempre buscou muito ao Senhor, desde a adolescência dele. Buscou ser diferente. Ele se consagrava, orava também muito. Ele sofreu também porque eu sofri com a questão do bullying, que a gente comentou um pouquinho antes. Né? Mas ele era um jovem que buscava muito ao Senhor. E Deus usava muito ele na questão de revelação, desde cedo. Ele tinha essa sensibilidade. E Deus usou ele na minha casa, ele foi na minha casa. Deus usou ele na sala da minha casa. Ele mandou abrir as minhas mãos, falou, abra suas mãos, Luiz. Eu tinha 11 anos de idade apenas. E ele falou assim, Deus está te entregando hoje nas tuas mãos a regência de Porto Velho. E eu novo daquele jeito, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu falei, o que eu vou fazer? Eu nunca fui regente. Porque às vezes Deus faz promessa pra gente, a gente acha que já é amanhã, vai começar amanhã, né? Mas Deus tem seus méritos de trabalhar, dele, né? E é no tempo dele. E quando ele falou aquilo ali, e eu era uma criança praticamente, chorei muito, né? Senti a presença de Deus ali, e eu também posso. Eu falei, amém, eu recebo. E desde ali, no outro ano, Deus já me deu a oportunidade de começar a ser regente e me preparar. E foi através dos novos convertidos. E aí comecei a trabalhar sendo regente do coral dos novos convertidos lá na igreja. Foi um desafio muito grande no meu setor, porque trabalhar com novo convertido, você está trabalhando parece com um bebê, porque está começando na certeza, fé. Né? Então você está acompanhando são eles bebês. Ali, né? São bebês na fé. E eu acho que Deus ele faz tudo perfeito para nós, porque os nossos planos, às vezes, é um, e Deus vai lá e coloca os dele e fala, não, o meu é melhor para ti. E eu sou louvo a Deus por ter me colocado para começar ali, porque eu cresci junto com os novos convertidos, eles me ensinavam e eu também ensinava a eles. Então, ao mesmo tempo que a gente queria passar algum tempo de experiência que a gente tinha para eles na fé, eles também ensinavam para a gente algo da vida deles pessoal, que dos dois acrescentavam e a gente podia seguir junto na obra do Senhor. E eu fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando com o novo convertido, sendo regente deles, e foi uma experiência incrível. Desde então, nunca mais parei. Saí dos novos convertidos, aí fui trabalhar com adolescentes, né, sendo regente dos adolescentes, aí fiquei nos adolescentes, aí fui já para a juventude, onde estou hoje, né, com a juventude
trabalhando com eles, permaneço trabalhando com eles. Né? Mas hoje não sou só regente, né? Também sou líder de setor, líder de congregação, né? Trabalho nessas áreas. Então, hoje já atuo com a regência, com louvor e com a liderança também. E eu tô curiosa para saber, acho que as pessoas também, né, que são assembleianos aí que estão nos assistindo, como foi esse chamado, né, do Senhor para você reger o coral da Umadvel, né? O Umadvel, quem não sabe, é a União dos Jovens, né, de Porto Velho, né, o qual também já fiz parte, não como regente, mas como secretária na época, faz muitos anos. Mas assim, é tão bom trabalhar, né, na obra do Senhor. Então, como que foi esse convite? Como que chegou, né? Porque eu sou da época da Joel, né, da Joel Arruda, que era regente. Sim. Então, assim, foi um marco na nossa história, né? Participar dos congressos, dos ensaios. Cada ensaio era muito top. Experiências incríveis, né? Os ensaios da Umadvel parece que já é o culto, né? É verdade. Quem então, já participou sabe, né? É verdade. Conta pra nós como que foi. Eu comecei a ser regente da Umadvel no ano de 2019, se não me engano. Final de 2019 para início de 2020. Mas antes eu comecei sendo regente geral de Porto Velho, quando Deus cumpriu de fato a promessa dos 11 anos de idade, foi no ano de 2017 com a UADVEL, que é a União de Adolescentes de Porto Velho. Sim. E Deus me fez essa oportunidade, recebi o convite para trabalhar na frente da regência, e no dia que eu recebi o convite, eu já sabia lá atrás, falei, é cumprimento da promessa de Deus na minha vida. E já fica aí para vocês, Deus tem promessa para ti, persevera, fica firme que vai chegar. Eita, e eu recebi aquilo ali, eu falei, amém, vou trabalhar. Foi um desafio muito grande, né, porque eu só regi no meu setor adolescentes, ali mais ou menos 80, 100 adolescentes, e fui para um coral agora muito grande de Porto Velho, com mais de 1.500 adolescentes. Então, era uma cidade muito grande, porque você está ali na frente, não é só... Tem gente que acha que reger é só bater o braço, mas na verdade tem muito ensaio por trás, tem oração, tem dedicação no repertório do que escolher, se aquele louvor agrada ou não a Deus, se é da vontade dele ou não. Para cada culto existe um repertório. Claro. A gente acha que não, mas para cada culto tem um repertório. Para cada culto tem um louvor específico. Como é tudo para ele, né? O motivo é ele, então tem que perguntar para ele. Tem que perguntar para ele. Deseja, né? E o regente passa por esse desafio muito grande. A gente sofre. Eu falo muitas vezes que as pessoas acham que o cargo de responsabilidade é só da liderança. Eu também sou líder, mas não, o regente sofre muito desafio, porque a adoração na igreja, você está responsável, regente, de conduzir aquilo ali, que aquele louvor chegue até o trono do Senhor, para que Deus venha se agradar. Então eu recebi essa oportunidade de dar o Advel, comecei a trabalhar, foi uma experiência incrível para a minha vida, trabalhei muito para o Senhor, foi algo que eu gostei, me dediquei muito com os adolescentes, aprendi muito, e eu era um adolescente. No outro ano só que eu ia fazer 18 anos, que é para mocidade, né? Mas ainda era adolescente, trabalhando com adolescente. Então foi uma experiência muito boa para mim, cresci muito, aprendi muito. E aí, logo após 2019, recebi o convite para ir para o Umadvel, né? Onde tive a honra já de ser feito esse convite para mim, através do meu eterno e amado, sempre pastor, que hoje já descansa no Senhor, Joel Holder, nosso sempre pastor Joel Holder, nosso diamante do norte, como era conhecido. E ele me fez o convite e falou, Luiz, eu quero que você assuma a Umadvel agora, a União de Mocidades da Assembleia de Deus em Porto Velho, como regente. E eu me senti tão privilegiado porque você vê, né, você sendo honrado, não que é por homens, mas é pelo homem de Deus. Um homem de Deus. E tendo esse convite de tanta relevância para mim, eu falei, meu Deus, que honra, pastor. Eu falei para ele, não me sinto nem capacitado para isso. E ele falou assim, mas quem te capacita é Deus. E ele me fez o convite, e eu tentei fugir ainda. Eu falei, mas pastor, se eu ficar com a mocidade, eu vou ter que largar os adolescentes de Porto Velho. Ele, não, você vai ficar com os dois. Eu falei, meu Deus, mas pastor, os dois, eu não vou aguentar não. Ele falou, você vai aguentar sim. E ele falou para mim algo que eu nunca esqueço, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Meu Deus, é forte. E ele falou isso pra mim, e aquilo ali marcou a minha vida. E esse convite que ele fez pra mim dar uma Umadvel, Antônia, você lembrar mais ou menos onde era o nosso templo central antigo da Assembleia de Deus, que era ali na José de Alencar, antes de chegar ali na Pinheiro Machado, né, e ele tem a faixa de pedestre na frente do templo. Sim. E ele morava do outro lado da rua. Isso. E o meu convite que ele fez para mim, eu estava atravessando para entrar na igreja e ele estava vindo na faixa de pedestre atravessando. Ele me puxou da faixa de pedestre pro lado e conversou comigo ali e falou, meu filho, Deus tem algo para você nessa Umadvel também. E eu falei, amém, pastor, então eu vou agarrar essa oportunidade, então eu vou abraçar e vou me dedicar para fazer o melhor para a obra do Senhor, porque não é para o homem, nunca foi sobre o homem, é sobre Deus. A nossa profissão, os nossos dons e talentos nunca é sobre o homem, é tudo sobre Ele. Que muitas das vezes eu falo para o jovem também na nossa Umadvel, eles falam, Luiz, eu não sei o que cursar da minha vida, eu falo, pergunta para o Senhor, fala, Senhor, aonde você quer me colocar? Como é que eu vou contribuir nessa profissão para Ti?
Porque a gente precisa de jovens médicos, de jovens advogados, precisamos de jovens na política, precisamos de jovens em todos os ambientes. Sim. E eu falo para eles, só coloquem Deus na frente. Pergunta, Senhor, esse meu dom, esse meu talento vai te servir aonde? Vai ser útil aonde? Aonde o Senhor quer me colocar? Então, quando eu recebi essa oportunidade, pastor Joel, de poder estar na frente da Madvel, para mim foi uma experiência incrível. Eu ainda sou regente, estou atuando na Madvel. E para mim é algo incrível, porque trabalhar com jovens, eu sempre digo, a juventude nunca vai ser o amanhã, ela é o hoje. Você tem que cuidar dela, porque daqui a pouco ela é o pastor da igreja, ela é irmã do seu de oração, Sim, claro. ele é um missionário. Daqui a pouco ele é o secretário da igreja geral. Então você tem que fortalecer uma juventude, você tem que fortalecer, fazer com que eles cresçam raízes ali, para que você tenha uma igreja forte daqui a pouco também. E o inimigo investe muito na juventude por conta disso, porque ele sabe que se ele cortar a juventude hoje, ele não tem a igreja do amanhã. Sim, com certeza. Porque ele não tem pastores amanhã, não tem missionários, não tem pregadores, não tem cantores. E se ele tenta de alguma forma desmistificar isso, tentar parar essa juventude, ele sabe que eles podem até permanecer, mas ficam fracos, não criam as raízes e aí não dão os frutos devidos. Então isso é importante, a juventude ter uma base forte, se alicerçar no Senhor e falar, Senhor, eu estou te agradando? O que eu estou fazendo tem te agradado? A minha profissão, a minha vida, meus dons e talentos têm realmente te servido? Porque não existe coisa melhor, Antônia, do que você ouvir do Senhor que você está se agradando dele. Meu Deus, não tem alma. De que você está sendo aprovado. Nossa! Né? Nossa, não tem coisa melhor. E eu já ouvi, realmente é maravilhoso. Realmente saber que a gente está seguindo mesmo aquele caminho que vai nos levar para a salvação. Vai nos levar para a salvação. Que vai nos levar para o céu, né? Então, assim, eu estou admirada, eu estou admirada mesmo. Eu realmente estou muito feliz, né? Pela sua vida, o que Deus tem feito. Amém. Porque você tem dado lugar para o Senhor, né? Uma grande responsabilidade de atuar no Coral da Madvel, você sendo tão novo. E não é questão de idade, é questão de maturidade. De maturidade. Né? Então, o Senhor, ele te amadureceu muito novo por causa do chamado. Então, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Então, jovens, vocês estejam no centro da vontade de Deus. Porque, querendo ou não, se você estiver disperso, se você não estiver envolvido, como que Deus vai te chamar? Então, você tem que estar ali, envolvido na obra, em destaque. Porque, querendo ou não, quem se destaca vai ser abençoado. O Senhor vai lhe chamar e vai ser referência. E hoje você é uma influência, né? Querendo ou não, Luiz, você é uma influência positiva para que outros jovens também queiram se tornar como você. Sim. Hoje, quando eu subo para reger ao Madvel, naquele palanque que tem de regentes da nossa igreja, eu subo para reger ao Madvel, eu vejo mais de 1.500 jovens na minha frente, trabalhando com eles, eu falo, meu Deus, e eu vejo aqueles olhares em cima de mim, eu sinto o peso da responsabilidade. E eu falo, eles acreditam em mim, eles confiam em mim, mas não é porque é o Luiz, é pelo aquilo que Deus entregou na minha vida. E eles esperam também que Deus faça na vida deles da mesma forma que está fazendo na minha. Porque para todo mundo tem um tempo. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado. Existe tempo para tudo na nossa vida. E muitas vezes o jovem ele recebe uma promessa, só que ele fica na dele. Ele não vai atrás de se aperfeiçoar, de se capacitar. Tem muito jovem que quer ser cantor, pregador, ou mesmo ser regente, e aí só que ele fica esperando Deus fazer tudo. Quando, na verdade, Deus ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Com certeza. Então, quando eu recebi a missão de ser regente, foi pra gente capacitar. Fui fazer aula de canto para melhorar mais o meu canto, poder trabalhar com divisão de vozes, né? Então eu fui falar, se Deus tem uma promessa para mim, eu tenho que procurar estar na posição dele para que ele possa me honrar. Para que ele possa me honrar. E através de mim, vidas serem alcançadas também. Porque o louvor liberta, o louvor cura, o louvor transforma. E eu passei por uma experiência muito incrível, Antônia, através da regência. Foi nesse ano de 2022 agora, em fevereiro, quando foi comemorado o nosso centenário da Assembleia de Deus no estado de Rondônia. Já você conta. Nossa, foi lindo demais. Já você vai contar essa experiência, a gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Podcast Você Crê? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélicas, Telemídia, Publicidade e Eventos, VR Semijoias, Loja Virtual, Elias Veículos, Asa Morena, Luísa Gonçalves, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão, Rondon Frios, Fatiados e Embalagens, Moisés Motos, Delícias da Cleia. A Deus toda a honra, toda a glória.
Estamos dando continuidade desse bate-papo abençoado aqui com um jovem, né? Com o jovem Luiz, né? Ele é regente da Almadivel, né? Da Igreja Assembleia de Deus. Um rapaz que está fazendo a diferença nessa geração. E assim, nós desejamos que você pegue essa história, esse testemunho e também coloque dentro do seu coração que você queira também fazer a diferença positiva para influenciar pessoas da maneira positiva, influenciar as pessoas a servirem ao Senhor, porque esse é o nosso maior propósito, é o nosso maior chamado, é fazer o ID do Senhor, é pregar a palavra de todas as formas. A gente acredita, gente, que a gente prega a palavra até pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. A gente está pregando o evangelho, porque só de as pessoas verem sinceridade na nossa vida, a gente ser fiel, né? Ser uma pessoa fiel e leal, meu Deus, a gente já faz uma grande diferença nessa terra, tá? E vamos dar continuidade aqui no bate-papo com o nosso irmão Luiz. E eu estou impactada, gente, vou falar a verdade para vocês, porque é tão raro encontrar pessoas assim, tão novas e tão maduras, que é lindo de se ver. É lindo de se ver o que Deus tem feito na vida do Luiz. E eu sei que tem muitos aí, onde você estiver e você estiver passando uma situação difícil, não desista. Creia que Deus, ele tem algo maior para realizar na tua vida. Não desista, porque o Senhor, ele faz as coisas na hora que ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer. Só que nós temos que estar à disposição. Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Senhor, faz o teu querer dentro do meu coração. E ele vai vendo e trabalhando e vai forjando o teu caráter e você fica da maneira que ele quer. Porque nós não estamos aqui nessa terra para fazer somente a nossa vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então, como ele falou, pergunte para Deus o que o Senhor deseja que você faça na obra dele, na casa dele, na sua profissão. Quando você falou, Luiz, sobre sua profissão, sobre tudo que Deus tem te preparado, eu também perguntei do Senhor. Sim. E pedi, Senhor, eu quero me ausentar, que eu estava muito envolvida na obra na época, mas eu falei, Senhor, eu preciso fazer uma faculdade. O Senhor me autoriza? Eu saí dos cargos, né, que eram muitos cargos que eu tinha, por 4 anos, Senhor, porque eu quero fazer a faculdade. Inclusive eu fiz administração. Que bênção. Eu amo, é uma coisa assim que tá dentro de mim, eu amo, sempre soube que eu ia fazer essa faculdade, né? Então, eu saí por 4 anos, assim, né? Porque a gente só estava nos domingos, eu só fiquei com a Escola Bíblica Dominical, fui coordenadora por muitos anos da Escola Bíblica Dominical, então não me atrapalhava por ser aos domingos. Então, eu também pedi essa autorização do Senhor. Senhor, e aí o Senhor autorizou, passamos fazendo, e hoje a gente utiliza os nossos conhecimentos dentro da casa dele. Então, eu falar, Senhor, eu quero algo que tanto na minha vida profissional, como dentro da tua casa, eu quero trabalhar. Né? Então, realmente, a administração é um curso, né, que realmente nos dá esse privilégio, né, de trabalhar na área dentro da igreja e ajudar na administração da igreja. Né? Então, isso é maravilhoso, Luiz. Então, quero enfatizar, assim, realmente que nós precisamos pedir tudo, orientação do Senhor. Né? Porque Ele sempre vai dar. Sempre. Né? Mas você tem que estar atento, cuidado para não ouvir outras vozes por aí, né? E confundir com a voz de Deus. Tem que ter cuidado. Às vezes você está falando a tua própria voz, do teu entendimento. Senhor, eu quero. É verdade. Aí às vezes o Senhor fala, não quero. Então a gente tem que estar direcionado por Deus, né, Luiz? Com certeza. Olha, eu queria também que você compartilhasse conosco alguma experiência que você viveu sobrenatural. Eu sei que você é um menino muito novo, mas como você, desde pequeno, né, está na presença de Deus, querendo ou não, você deve ter passado algum desafio aí. Compartilha com a gente. Eu tenho uma experiência sobrenatural para compartilhar com vocês aqui, de uma enfermidade que eu tive. Apenas com 9 para 10 anos de idade, eu peguei pneumonia. E eu era muito novo, né? Sempre fui magrinho, assim, e eu ia passar por uma cirurgia. Na verdade, eu fui submetido a passar por uma cirurgia. Né? Ela me atingiu de certa forma que meus pulmões não estavam resistindo. Nossa. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus, onde eu realmente pude provar e dizer, o meu Deus, ele é um Deus de milagres. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas pregam muito sobre milagre, falam sobre milagre, a gente mesmo fala, só que muitas vezes a gente não vivencia o milagre.
E aí quando chega pra gente uma prova, pra Deus fazer o milagre, a gente murmura, a gente questiona e a gente esquece que o nosso Deus, que a gente tanto prega e canta, é o Deus de milagres também. É verdade. É um Deus de milagres. Então eu passei por isso com apenas 9, 10 anos de idade e foi algo assim tão incrível que Deus fez, porque eu estava a caminho da igreja nesse dia com meu avô e com minha avó e eu sim comecei a sentir dores muito fortes. E aí eu comecei a gritar, não estava aguentando, falta de respiração, não conseguia. E meu avô voltou para casa comigo, mas minha avó, ele chamou meu pai. E nisso meu pai me pegou e me levou para o hospital. Eu nem cheguei a ficar no culto todo naquele dia. E eu queria muito cantar aquele dia, eu não consegui nem cantar, eu fiquei chateado. Eu saí, fui para casa e a gente foi para o hospital. E naquele dia, chegando no hospital, aí fui diagnosticado com pneumonia. Né? Fui diagnosticado com isso, fiquei internado. Foi até no hospital 9 de julho, fiquei internado lá. Fiquei um bom tempo internado, fazendo tratamento. Só que chegou num certo ponto que eu tive que passar pela questão da cirurgia. Eu teria que passar pela cirurgia. Né? E o médico foi bem sincero quando falou com meu pai e minha mãe. Eu não sei se ele vai conseguir sair dessa cirurgia vivo, se ele vai resistir, porque ele é muito novo para passar por isso. Nossa. Por esse procedimento, é muito novo. E isso foi lá em 2009, 2008, ele vai ser muito novo, então ele não tem como resistir. Eu vou fazer, posso fazer o procedimento, mas eu não posso dar essa garantia. E a minha mãe ficou muito preocupada, mãe e pai, né, muito preocupado, né, e eu estava realmente tranquilo. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, né, tudo nas tuas mãos. E meu avô, né, sempre um homem de oração, um homem de fé, mas minha avó... Eles são vivos ainda, seus Hoje avós? Meu avô já descansa no Senhor. Ah, sim. E a minha avózinha, ela sofre de Alzheimer, né? E hoje está acamada, né? E hoje está acamada, mas ainda está ali firme e forte. Eu louvo a Deus pela vida dela com a gente. Mas meu avô já descansa no Senhor. Meu avô é o maior legado para mim de fé, de esperança. Amém. É que eu me espelho muito. Sim. E eu passando por esse momento no hospital, e aí meu avô foi lá. No domingo pela manhã, eu ia fazer os últimos exames e já ia seguir para a sala de cirurgia. E no sábado à noite foi a Santa Ceia da igreja. E aí eu estava internado, e aí meu avô foi lá comigo depois do culto. Não podia mais entrar por causa do horário de visita. A Santa Ceia naquela época acabava tarde, né? Começava às 7h30 e acabava normalmente 9h30, 10 horas. Então meu avô saiu do culto para poder ir lá comigo. E aí foi algo de Deus mesmo, conseguiram deixar meu avô entrar para me ver antes da cirurgia. Eu tava lá com a minha mãe naquele dia. E meu avô entrou dentro do quarto e falou assim, Luiz, você não vai fazer cirurgia. E eu falei assim, como assim, vô? Ele falou, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu profetizo na sua vida que você vai viver um milagre. Nossa. E vai ser um testemunho para ti. E eu fico assim emocionado a falar disso, porque é uma experiência que a gente tem pra nossa vida. Sim. E que a gente segue. E eu falei assim, eu creio, vô. Eu creio nisso. E meu avô falou, você não vai fazer essa cirurgia. E eu orei ao Senhor, juntamente com ele. E a gente orou naquela noite. Foi a maior experiência da minha vida. Eu já passei por muitos lugares, já cantei por muitos lugares, e muitos, ou fora do estado, outras cidades. Sim. Já regi coral grandes, imensos, mas nada vai se comparar a isso. E aí meu avô orou por mim, e ele foi embora e falou assim, amanhã eu venho te buscar. Nossa. E aí eu falei assim, tá bom, vô. E ele foi pra casa dele descansar, e aí eu fiquei no hospital ainda com minha mãe. E à noite, eu realmente, por conta de precisar fazer cirurgia no outro dia, eu precisei ser medicado, medicamentos eram fortes, e aí entrei totalmente, dormi, apaguei a noite toda, não lembro nada do que aconteceu. Mas a minha mãe, que na época era pastora da igreja, ela me falou que de madrugada acordou, e ela disse que via em cima de mim anjos voando e derramando sobre mim brasas como se fosse de fogo. Nossa, glória a Deus. E eu realmente, quando eu acordei de manhã, eu já acordei diferente. E de manhã ela me contou isso. Ela falou, Luiz, eu preciso te contar o que aconteceu aqui à noite. Ela falou, eu vi à noite anjos voando em cima de você e derramando brasas como de fogo. E ela desviada, afastada do caminho do Senhor. Forte. Ela falou, eu vi isso, Luiz. Ela falou, eu fiquei com medo. Ela falou, eu tentei te acordar, mas tu não acordava, eu não consegui te acordar. Nossa. Ela falou, mas eu fiquei calmo porque eu lembrei da oração do teu avô. Nossa. E aí eu falei assim, sério, mãe? Ela falou, sim, eu vi isso, Luiz, com meus próprios olhos, eu vi. Nossa. E eu falei, então vai ser, algo vai acontecer. E aí eu acordei já bem melhor, porque eu tava muito mal. Mas de manhã, naquele dia, domingo de manhã, acordei muito melhor. E aí quando o médico chegou, ele até falou, você vai realmente, você vai cirurgia, Luiz? Será que vai ser preciso? Porque você tá tão bem. E eu falei, doutor, não sei. Eu falei, vamos fazer os exames, né? E fiz a bateria de exames, que era preciso. Quando chegou para fazer os resultados, para poder já ganhar a passagem de cirurgia,
O médico chamou minha mãe e falou assim, ó, não vai mais precisar fazer cirurgia. O Luiz teve uma melhora repentina. Ele não vai mais precisar fazer cirurgia. Inclusive, pelo diagnóstico dos exames, o Luiz já pode ter alta hoje mesmo. Nossa, que tremendo, aleluia. E o meu avô voltou para me buscar Meu naquele Deus. domingo. Ele voltou para me buscar. Da mesma forma que ele saiu no sábado profetizando Sim. e falou, amanhã eu venho te buscar, no domingo ele foi me buscar à noite Isso lá é no fé. hospital. Meu Deus, que forte. Ele foi me buscar no hospital. E é uma experiência que eu carrego para a minha vida de fé. Glória a Deus. Então, toda vez que eu tenho uma adversidade na minha vida, algo que eu estou enfrentando que é grande, eu falo assim, eu já vivenciei um milagre. Aleluia. E eu sei que o mesmo Deus, meu Deus é o mesmo, ele não mudou. É verdade. Muitas vezes a gente pode mudar, mas Deus ele jamais vai mudar com a gente. É verdade. Ele nunca vai mudar. A gente pode ser infiel, a gente pode falhar com ele, mas ele nunca vai falhar com a gente. E é tão incrível, né? Uma coisa é você, às vezes, a gente às vezes vê as experiências da Bíblia, né? Sim. As histórias, o testemunho, como eu falei aqui no começo sobre a mulher de fluxo de sangue. E às vezes a pessoa fala assim, eu acho tão bonito, eu tenho fé. Mas você não vivenciou a fé, não é a mesma coisa que nada. Porque assim, você tem que ter uma experiência sobrenatural. precisa ter. Nós precisamos, nós como cristãos, ter essa experiência. Então isso é realmente marcante o que Deus fez na tua vida. E realmente é uma marca assim que Deus permite para o legado que Ele tem para Sim. deixar na sua vida, nas nossas vidas. Com certeza. Então realmente vale a pena viver do sobrenatural, vale a pena viver da fé. A fé nos move, a fé nos sustenta, a fé nos firma. Então isso é tremendo, maravilhoso. A Bíblia diz que sem Aleluia. fé é impossível, impossível. agradar a Deus. Sim. E eu digo de fato que realmente se você não tiver fé, o milagre não acontece. Não acontece. Ele não acontece. Porque a fé é você acreditar naquilo que é impossível. Se para você é impossível, para Deus ele é possível, tudo é possível. Então é você acreditar, é um conjunto de relacionamento. É uma coisa impossível pra gente, mas totalmente possível para Deus. É verdade. Então hoje, quando eu canto sobre o milagre, quando eu estou ali na frente da mocidade da Madivel regendo sobre o milagre, é porque eu vivenciei já um milagre. Eu sou um milagre. Eu poderia não estar aqui hoje contando, participando com vocês desse podcast. Sim. Poderia não estar aqui hoje, mas Deus permitiu vivenciar o milagre. E hoje, quando eu poder falar, pregar sobre o milagre, eu tenho convicção daquilo para poder falar. Verdade. Deus faz milagre. Deus faz. Deus realiza Meu Deus, milagre. que forte. O meu Deus é um Deus do impossível. Eita glória! E entrando nisso, é a experiência que eu comentei um pouquinho atrás, falando contigo do centenário, dos 100 anos da nossa verdade, igreja, perdão. a Assembleia de Deus, Verdade. né? Pode ser entrelaçado isso, por conta que nos 100 anos da Assembleia de Deus, nós comemoramos aqui em Porto Velho, todo o estado de Rondônia aqui juntos, né? E eu, por ser regente da Madivel, da capital da Juventude Assembleiana, regi toda a Madeiron, que era a União de Mocidade do estado de Rondônia, nossa, né? Regi a Madeiron. E ali, naquele dia que eu subi para reger, no palanque de regente que eu subi para reger, e eu vi aquela juventude ali pro centenário da nossa igreja, naquele momento, Deus me fez lembrar de onde Ele me tirou. Nossa, que forte. Eu subi naquilo ali, passou um filme na minha mente daquela mesa de hospital que eu tava, sim. ruim, a ponto de morrer, e o Senhor falou, eu cumpro promessas. E quando eu vi aquilo ali, aquela igreja lotada, comemorando 100 anos de evangelho, 100 anos de proclamação daquilo ali, do que Deus tem feito nas nossas vidas, e eu falei, Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz na nossa vida. Porque eu pude ali viver essa experiência de estar comemorando com a minha igreja 100 anos. Pode ser que na próxima comemoração dos 200 anos eu não esteja mais vivo, não esteja mais aqui, mas eu faço parte do centenário da minha igreja. Eu tenho esse privilégio de poder contar isso daí, poder dizer E está e na falar, frente e estar na coral, frente de um né? coral, Sim. e ter esse registrado para sempre, vai estar ali registrado na verdade. nossa igreja, sempre vai ter esse marco da nossa história, e eu poder estar ali por um simples fato, por ser um milagre de Deus. Nossa, milagre. Meu Então Deus. isso é muito importante pra gente jovem, porque às vezes a gente não consegue, fica frustrado por não conseguir a faculdade dos sonhos, o emprego dos sonhos, mas a gente esquece que o nosso Deus é um Deus de milagres. Verdade. Tem jovem que desiste na primeira oportunidade. Sim. E eu já sou conhecido por eu insistir muito, eu gosto de insistir, porque muitas das vezes o teu milagre pode estar no próximo passo. Deus ele fala que vai fazer milagre, mas não fala a hora, ele não determina o momento. Naamã teve que mergulhar 7 vezes para poder ser curado. Já pensou se Naamã desistir na 6ª vez? Sim. E no 7º ele Não foi ia curado? ver o milagre. Não ia ver o milagre. Então a gente precisa aprender a insistir naquilo que Deus tem pra gente. Verdade. A gente insiste com tanta coisa que não é vã pra nossa vida, com tanta coisa que não vai nos trazer um futuro. Às vezes coisas materiais, né? Materiais. E a gente dá tanta importância para isso. E às vezes Deus está esperando a gente só um pouquinho mais de fé, um pouquinho de perseverança, de esperar. Porque muitas das vezes o nosso milagre
tá depois de uma tempestade que a gente está enfrentando. A gente Desse não jeito. vê. Mas logo depois da tempestade É tem um forte. arco-íris tão lindo e Deus ali esperando a gente com É uma verdade. bênção para nossas vidas. E a gente está igual os discípulos no meio do barquinho ali. Meu Deus, meu barco vai naufragar, não vou conseguir chegar do outro lado. E o Senhor está dizendo, calma, que eu estou tudo preparado, só persevera, só fica firme. E se der errado, eu te encontro e te caminho por cima das águas contigo. A gente tem que aprender a viver assim. Eu gosto muito e tenho experiência na minha vida com Pedro. Pedro, ele sempre foi ousado. Pedro sempre foi ousado. Os discípulos podiam ser caras incríveis, mas Pedro era ousado. Pedro vivenciou algo que nenhum deles ali vivenciou. Foi de ter aquela experiência de caminhar por cima das águas com Jesus. Pra gente é impossível. Tem gente hoje que bagunça com isso mesmo, pessoas que não acreditam na nossa fé e falam que isso é impossível, falam que isso é conto, que realmente isso não aconteceu, mas a gente sabe o que aconteceu porque a gente vive isso com Deus. Sim. Então, isso também o jovem precisa aprender a ser ousado. O jovem precisa ser ousado, acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque sempre vai ter gente para duvidar daquilo que Deus te entregou. Seja uma promessa para profissional ou espiritual, as pessoas sempre vão ter algo a poder duvidar da sua fé. E às vezes a própria família, né? Como o caso de José, né? José mesmo. A própria família não acreditava. Não acreditava nele, não acreditava que ele era capaz. Verdade. E Deus tinha um plano na vida de José. E José termina sendo governador, olha só. Por isso que realmente a gente tem que ter desde cedo esse hábito de ouvir a voz do Senhor. Sim. Porque a voz dele basta. Se ele falou, ele vai cumprir. E é só esperar, fazer a tua parte e esperar que o Senhor, no momento certo, ele vai fazer o extraordinário. Com né? certeza. Então isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É assim, é tremendo o que Deus fez na sua vida e está fazendo até hoje. Né? Olha, e eu quero que no finalzinho você dê uma palhinha, hein? Cante para nós. Bom, tá bom. Queremos escutar, né? Você louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. E hoje, na tua profissão, o que você faz? Atualmente, eu sou secretário parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes, né? Trabalho com ela, com a minha deputada, né? Ela atua ali em Brasília, a gente atua aqui no estado de Rondônia ajudando ela daqui, né? E acompanhando. E eu sempre trabalhei, Antônia, na vida pública. Eu nunca trabalhei na empresa privada, né? Na verdade, sim. Deus nunca, assim, me permitiu entrar. Permitiu porque eu já tive oportunidades, mas sempre quando era para mim começar, dava algo errado. E Deus sempre me trouxe para a vida pública. Né? Então, desde de novo, eu sempre estagiei, trabalhei nos órgãos públicos. Sim. E hoje permaneço nisso. Já trabalhei na Câmara Municipal de Porto Velho, já trabalhei também em secretarias da Prefeitura, do Governo, né? Também já trabalhei na Assembleia Legislativa, que é a Casa dos nossos deputados estaduais, né? E hoje estou ligado à deputada federal Cristiane Lopes, no caso sou servidor da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, sim. né? E estou atuando nessa área. E para mim é uma honra também, porque eu vejo a vida pública como um servir. Você poder servir as pessoas, né? E o evangelho é isso, é você servir. E você tá com a melhor parceria. Olha, gosto muito da minha deputada. Abraço, Cris. Deus abençoe sua vida. Abraço, minha deputada. Ela tá lá agora em Brasília trabalhando por nós. Olha aí, é verdade. Defendendo nossas causas, né? Que inclusive hoje está acontecendo lá uma frente parlamentar, né? Onde estão se unidos, inclusive o próprio meu também, que eu sou fã e admiro muito, o Nicolas Ferreira, tá lá com a deputada Cristiane Lopes, né? Nós também. Estão lá hoje juntos, também com a senadora Damares, brigando pela questão do aborto, né? Lutando pelo favor da vida, lutando, né? Porque a gente é contra, sempre vai ser contra o aborto. Sempre. A vida, Deus ele que dá a vida e ele quem tira, só ele pode. Verdade. E eles estão lá nesse exato momento participando dessa frente parlamentar em defesa da vida. Estão juntos lá. Antes de vir pra cá, eu tava acompanhando eles, né? Ao vivo lá pelo Instagram. Eles lutando através disso, né? E eu sempre digo que a vida pública é você servir. Deus, ele precisa de pessoas em tudo que é lugar. Seja na área da medicina, na área da advocacia, seja como for na área da administração, mas também na vida pública. Tanto que Deus levantou José para governar. Deus levantou José para governar um povo. Né? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. É verdade. Mas quando não, o povo perece. Com certeza, esse pensamento seu é muito, assim, apropriado, porque, querendo ou não, as pessoas estão traumatizadas. Estão. E acham que é tudo, né, daquela forma aquele linguajar que eu não quero falar. Mas assim, a própria Bíblia nos orienta que vale a pena fazer a diferença. Com certeza. Onde quer que seja. A gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode fazer, inclusive no ambiente tóxico, no ambiente ruim. Eu sei que acontecem muitas podres lá, mas
o servo do Senhor, ele vai fazer a diferença. Ele vai se destacar lá. E se Deus tem te chamado dessa forma, Sim. permaneça firme. Eu tenho certeza que Deus vai realizar grandes obras na tua vida. E por último, agora que eu quero finalizar, mas eu não poderia deixar de perguntar quais os seus sonhos, quais os seus projetos que você tem na tua vida. Porque querendo ou não, eu sei que a última palavra é do Senhor, mas Sim. querendo ou não, a gente precisa sonhar. E você como um menino Sim. jovem, gostaria que você compartilhasse algum sonho que deve ser compartilhado. Claro que tem uns que não podem, Sim, né? aham. Mas os projetos e sonhos que você tem no seu coração. Hoje eu tô planejando muitas coisas para minha vida, né? Para poder seguir, mas algo que eu já tô planejando mesmo, um sonho, é de realmente me dedicar à vida pública. Me dedicar a ela, procurar servir, representar Cristo através dela. Amém. E nós estamos lutando para isso, trabalhando muito, projetando muito, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Muita gente fala assim, Luiz, toma cuidado, porque a política corrompe. Mas eu sempre digo que, na verdade, a política não corrompe ninguém. Ela só mostra quem já é corrompido. É verdade. Essa é a verdade. A política, ela mesmo. só mostra quem já é corrompido. É isso mesmo. E a gente está lutando por esses projetos, para poder seguir na vida pública, poder ajudar um pouco mais, representar, porque Deus também tem me incomodado muito a respeito disso, né? E Deus, quando entrega promessas pra gente, sonhos e projetos, quando nasce no nosso coração, já está primeiro no coração de Deus. Com certeza. Primeiro já nasceu lá. E quando a gente passa por experiências, passa fazendo a obra dele, continua fazendo, e ele confirma esses sonhos pra gente, aí a gente sabe que o negócio é certo mesmo. Então E Deus... teremos um futuro aí, prefeito, governador, Olha, quem sabe, né, presidente Caminhando? do Brasil. Ou recebo. Agora. Né? E quem sabe um tem que dia sonhar tem que grande, sonhar né, grande, Luiz? com certeza. Quem sabe um dia, né, vocês estão me vendo aqui hoje, mas não tem a oportunidade de um dia ligar a televisão, né, e ver lá um presidente da República falando, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus, olha aí, maravilha. que bênção, né? É verdade. E ver Cristo sendo glorificado através desse cenário também, porque a verdade. gente precisa. Eu digo que a vida pública tem muitos desafios pra gente cristão, tem muitos, Tem. porque ela vai tudo de conta aquilo que a gente Sim. prega, que a gente acredita, mas é por isso que a gente é luz, pra gente poder fazer a diferença. E já imaginou, se não tiver cristão lá dentro, todas as leis vai vir contra. Aí as Vem pessoas contra. falam, eu não concordo de cristão estar na política. Tudo bem, a gente respeita, Sim. mas é necessário. É necessário. Porque senão, se os bons não governar, os maus vão governar. E aí? A lei vai ser para todos. Vai ser para todos. Né? Aí muitas vezes quando chega lá uma lei para poder legalizar a questão do aborto, aí a gente vai correr pro lado e diz, meu Deus, vai ser aprovado. Por que vai ser aprovado? Porque não tem nenhum cristão lá representando. Verdade. Alguém que levante e diga, nós somos contra. Alguém que represente a bandeira do evangelho lá. Aí muitas vezes, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra realmente. Mas não basta a gente ser contra só aqui, parado. A gente tem que ter pessoas lá que representando e lutando por Claro. nós, levantando a bandeira do evangelho lá também. E a gente está procurando seguir essa vida pública para poder representar de fato aquilo que a gente acredita, que a gente defende. E eu quero permitir que interrompa os nossos valores. É verdade. Que inverta os nossos É valores. porque, querendo ou não, quando a gente fala que a política não presta, ou que a política... Assim, a gente está falando assim, não há mais esperança. Sim. Então, a gente está indo contra os nossos próprios princípios Sim. e falar que não há esperança. Pode ser sujo como for, mas há esperança. A esperança Há existe. pessoas que Deus vai levantar lá dentro, como levantou na Bíblia. Levantou A muitos. Bíblia é o nosso manual. E se na Bíblia está dizendo que alguém pode fazer a diferença, querendo ou não, eu vou fazer a diferença. Né? Então, que você permaneça, Amém. Luiz, assim, perseverante, né? E não deixar, né, se corromper. Com certeza. Né? Porque, querendo ou não, a gente recebe muitas propostas. Muitas propostas. Mas tudo nós temos que ter a direção de Deus. Se Ele quiser que a gente siga a direita, a gente vai. Se Ele quiser que siga a esquerda, se Ele vai à frente. Então, tudo Deus vai tem me depender... falado sobre isso, Antônia, e eu tenho colocado na mão do Senhor. Eu falo, Senhor, já que realmente eu tenho um plano comigo nessa vida pública, eu quero pedir para o Senhor um pedido especial. Eu já falei para o Senhor na minha oração, quando eu realmente aceitei isso para minha vida. Sim. Eu falei, já que o Senhor tem isso para mim, eu vou agarrar, eu vou me capacitar, eu vou começar agora já lutando, né, nesse próximo pleito aí, se Deus quiser. E eu falei, Senhor, então vamos fazer um pedido apenas que eu quero para o Senhor. Já que o Senhor tem um plano comigo, então a tua presença vai estar comigo também. É verdade. Eu quero que o Senhor caminhe comigo em cada etapa. Por onde da vida pública que eu passar, os lugares que eu chegar, galgar através da vida pública, em todas elas eu quero que o Senhor esteja comigo. Mas a partir do momento que o Senhor disser, Luiz, acabou, encerrou aqui, que eu entenda também
a tua visão e o teu chamado, porque eu só quero estar ali até onde o Senhor permitir e até onde a tua presença esteja comigo. E sabe, você comentando sobre isso, eu lembrei do que a Cris falou quando ela veio aqui. Ela falou assim, ó, quando o meu coração estiver longe da presença de Deus, que o Senhor me retire, que o Senhor me arranque, eu não quero ficar aqui. Entendeu? Eu achei lindo isso, que realmente, a partir do momento que o coração mudar, Senhor, me arranque. Mas eu não quero me corromper. Não. Né? Então, isso é lindo, de saber que realmente você está na direção de Deus. A partir do momento que vem essa proposta e você querer, Senhor, é melhor eu sair. Sim, com certeza. Então, é melhor se retirar do que permanecer, do que pecar ou desagradar a Deus. Porque o nosso maior foco não é aqui na terra. Claro que a gente pode ser bem sucedido, não é errado a gente cursar a faculdade, como você falou, Sim. Custou, procurou. E isso é bom porque a nossa profissão tem que glorificar a Deus, a gente tem que contribuir Sim. de alguma forma também através da nossa profissão. E o nosso maior foco aqui é lutar para um dia morar no céu com o Senhor. Com certeza. Essa é a nossa maior esperança. Tudo aqui vai ficar. Mas a gente também, enquanto a gente está aqui, a gente tem que se posicionar, a gente tem que lutar, a gente tem que ir para cima e dizer, não, eu não sou daqui. Mas eu também defendo o lugar de onde eu venho, claro. De onde eu vou voltar um Sim. dia. A gente é apenas estrangeiro aqui. E já pensou, Luiz, não tem nada melhor do que você chegar diante da presença de Deus e Ele falar assim, me mostra aí, o que você fez. Tem que apresentar. E você ser honrado, e você receber Sim. a recompensa do Pai por ter sido fiel, por ter sido verdadeiro, não ter se corrompido. Sim, né? Muito então, importante. Nossa, que glorioso será esse dia. É por esse dia que a gente almeja, é por esse dia que a gente espera, né? Estar perto do Senhor, estar nos braços do Senhor e estar com Ele face a face. É o nosso maior sonho, meu maior desejo, meu Deus. Ai, Luiz, que lindo. Olha que maravilhoso o nosso bate-papo. Olha, antes de encerrar, você pode dar uma palhinha, né? Tá bom. Cantar um louvor em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e na nossa. Fica aí, gente, com esse louvor. Amém. Vou louvar o Senhor com este hino, que ele traz uma mensagem pra gente sobre não desistir e não parar. E eu vou louvar ele, e eu quero que você reflita na letra deste louvor, e eu tenho certeza que Deus, ele vai falar contigo. Amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, tão desanimado. Aleluia. Decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que esteja difícil, só não pare que Ele está vendo. Ele colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Só pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Hoje olhe para o mar alto, pois no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Eu profetizo que, filha, Ele vai te honrar. Nossa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Obrigado pela presença. Amém, Deus eu que agradeço. Que Deus venha realizar os projetos e planos que Ele tem na tua vida. Continue firme, perseverante, porque a gente sabe que a nossa recompensa virá um dia do Senhor Jesus. Certeza. Então vale a pena continuar fiel. Muito. Permaneça. Amém. É o que eu falo para você. Permaneça firme. Não desista. Que o brilho do Senhor resplandeça sobre sua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos finalizando. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora. Gente, eu esqueci de falar da Daiane Malveira, que fez as minhas unhas. Agradeço pela vida dela. Olha, eu vou deixar o contato dela aqui para vocês entrarem em contato, caso vocês queiram, né, fazer as suas unhas, tá? Olha, nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o Senhor Deus permitir. Toda a glória, toda a honra seja dado ao Senhor nosso Deus. Leve esse testemunho para você, que você consiga perseverar, que você consiga ir até o fim, porque vale a pena. Vale a pena você suportar todos os desafios que virão nessa terra. Vale a pena, porque a recompensa virá do Senhor. Vale a pena servir Ele. Então não desista.
né? Não desista, não desista. Nós nos encontramos no próximo episódio, se assim Deus permitir. Você crê? Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélicas, Telemídia Publicidade e Eventos, VR Semijoias, Loja Virtual, Elias Veículos, Asa Morena, Luísa Gonçalves, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão, Rondon Frios, Fatiados e Embalagens, Moisés Motos, Delícias da Cleia.